Olá pessoal, tudo bem? Dr. Rafael Brandão aqui. Hoje eu vou bater um papo com vocês curto, breve e objetivo sobre oncologia, sobre câncer e Covid. Muitas pessoas me perguntam, os meus pacientes em si, todos os pacientes aqui do Missão Covid me perguntam a relação do Covid, é mais grave, é menos grave, como tem se comportado. A gente tem alguns dados que mostram de uma forma geral que sim, o paciente oncológico pode ter um desfecho mais sério do que os pacientes que não têm câncer. É óbvio que isso de uma maneira geral. Quando a gente coloca os pacientes, os estudos que avaliaram, os estudos mais novos, recentes, foram apresentados num congresso super recente agora, mostra que os pacientes podem, principalmente os pacientes hematológicos, com neoplasia hematológica, linfoma, mieloma e leucemias, de uma maneira geral, os pacientes com tumor de tórax, câncer de pulmão, de uma forma geral, podem ser aí os pacientes mais propícios a mortalidade maior ou eventualmente ir para a UTI ou precisar até de ventilação mecânica. Esses são os riscos maiores. Isso é para a gente se desesperar? Óbvio que não, óbvio que não. Quando a gente tem uma informação e a gente sabe que aquilo não é para gerar medo de forma alguma, mas é para a gente conhecer o inimigo, entender como ele se comporta e daí sim a gente se preparar e se precaver da melhor maneira possível. Outra coisa super importante, a gente considera os pacientes imunossuprimidos os pacientes que estão em uso de quimioterápicos, né, que estão em quimioterapia. Não os pacientes que já trataram, têm 5 anos longe de doença, já estão tomando nada de remédio ou algumas mulheres estão usando anti-hormônio, isso não entra ali no fator de risco. Tá? O que a gente mais se preocupa são os pacientes que usam quimioterapia que de fato cai a imunidade de uma forma geral, tem a tal da famosa queda da imunidade, pode eventualmente evoluir de uma forma mais complexa, exige mais trabalho. Qual é a dica que eu sempre dou aqui? É o relacionamento entre você, paciente, e o seu médico. Não tem outra forma melhor de você encontrar um melhor desfecho. Sabendo qualquer sintoma, você deve avisá-lo, conectar com o time, tá totalmente aliado a isso, alinhado com isso. E aí sim, você vai ter bons resultados, independentemente. Agora, é óbvio que você que é paciente oncológico, ou você que já tratou um câncer, ou você até mesmo você que se interessa pelo assunto, não importa. O que a gente tem que entender é que obesidade é um fator de risco super importante, a gente tem que combater. Outra coisa importante são os fatores de risco da cardiopatia de uma maneira geral, as doenças crônicas do pulmão, diabetes, hipertensão, isso tudo é importante não para ter medo de novo, mas para a gente entender como é que acontece, o que pode vir a acontecer e se manter aí de uma forma precavida. Não é para de maneira alguma gerar qualquer tipo de ansiedade e medo. Esse é o maior medo que eu tenho dessa doença, é o medo que isso gera. O medo não pode paralisar vocês, pacientes, e ninguém de uma maneira geral. O medo, ele serve simplesmente para você entender, interpretar o que está acontecendo e se precaver, agir de uma forma proativa contra aí o Covid. Então você, paciente oncológico, quem deve ficar atento rapidamente, os pacientes que têm neoplasias hematológicas e os pacientes que estão em quimioterapia, tá? Quem já deixou de fazer quimioterapia, está um tempo longe de quimioterapia, não se preocupe com isso. E outra, cada caso é um caso. Debata com o seu médico e entenda o quanto de fato isso vai mudar na sua vida. Pouca coisa, porque você vai ter que ter a interface com o seu médico e levar de fato aí os sintomas que eventualmente você acaba tendo e conversar com o seu time que te assiste de uma maneira geral. Pessoal, fora o medo, agora o importante é ficar atento a todos os sintomas, os sinais, sintomas, as verdadeiras informações. Todos os dias a gente faz no Missão Covid, 7h15 da manhã, uma live onde a gente tira dúvida, discute e fala uma série de coisas. Então, o que eu quero falar hoje, basicamente para o paciente oncológico, não crie fantasmas na sua cabeça, você é como um paciente normal. Eventualmente um caso ou outro, a gente vai ter um cuidado a mais, mas nada diferente dos outros. Se mantém em quarentena, se mantém afastado, sai de casa quando precisa ir, de fato. É isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando e muito obrigado por todo o feedback que vocês têm dado e ajudado aí o Missão Covid de uma forma geral. Grande abraço a todos.